eu me chamo Catiele Lima Santos e estou representando os autores Laura Cristina Pantoja de Souza, Elisete Maria da Silva Moreira e Denilson Nunes Moreira, inscritos na Jornada Científica C10 organizada pela UNIR. Inscritos na modalidade resumo, com o trabalho intitulado Análise do Home Office como alternativa para as funcionalidades das organizações durante a Covid-19. Agora que eu falei o tema, eu vou explanar um pouquinho sobre ele. E, a princípio, vamos logo a essa indagação. O que é o home office? Eu não sei se você sabe do que se trata, ou você não tem noção dessa dimensão, ou você já ouviu falar do home office por aí. O home office, como ele é uma palavra em inglês, não fica muito claro do que se trata. Então, vamos tirar essa dúvida. O home office nada mais é do que o trabalho remoto. Mas, Catiele, o que é o trabalho remoto? O trabalho remoto, ele é o trabalho feito de casa. É isso que eu estou fazendo agora no momento. Eu estou gravando da minha casa diretamente para a sua casa, onde você vai estar acessando de qualquer lugar, de um smartphone, de um tablet ou um notebook. O home office, ele já vinha a passos lentos, né? A gente já conhece, antes dessa pandemia, que o home office, que já existiam lojas 100% online. Mas com a pandemia causada pela Covid-19, essa modalidade se intensificou de uma forma absurda. A gente viu grandes coisas, grandes organizações que se reinventaram essa modalidade. Eu, por exemplo, eu fazia estágio e com as normas, né, de prevenção eu tive que ficar em casa. Então eu cumpria a minha carga horária de casa, entregava todas as minhas atividades e projetos pelo computador e entregava. E aí foi assim que a gente se desenvolveu. Grandes organizações, as universidades, faculdades, tanto públicas como privadas, investiram na modalidade EAD, que é o ensino à distância, que auxiliou tanto os alunos a não saírem prejudicados, quanto a organização a se manter no mercado. E isso foi perceptível lojas que incluíram a modalidade online e se reinventaram nesse novo momento. O home office foi uma saída para cumprir as normas e manter tanto o emprego, quanto a vida, quanto as organizações. E o home office é o futuro. A gente viveu esse tempo que se intensificou e as coisas só têm a continuarem com essa tecnologia, só tem a evoluírem. E o home office está nesse processo de evoluir. A cada dia mais a gente está fazendo as coisas de casa, tem a modalidade Pix, que a gente faz tudo pelo celular, a gente paga em menos de 3 segundos, já cai o dinheiro na conta da outra pessoa. Então, são coisas que estão mudando e que tendem a mudar gradativamente. Então, se você quer saber um pouco mais a respeito do home office, você pode estar acessando o nosso resumo, né? E também coloca no Google home office, aí você vai ter noção um pouco mais sobre o assunto, sobre aquilo que eu não falei, que você vai entender porque o home office ele é regido pela CLT, então você vai descobrir várias curiosidades se você for estudar um pouco mais a fundo o home office. Então, desde já eu agradeço e muito boa sorte para todo mundo. Olá, meu nome é Dalila, eu sou acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Educação e Meio Ambiente, FAEMA Kinect Chems, bem como também integrante do grupo de pesquisa jurídica e sustentabilidade. E hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu tema, que é a autonomia da vontade do paciente como um reflexo da dignidade da pessoa humana, a partir de uma análise do direito de recusa a transfusões de sangue. Primeiramente, é importante destacar que esse resumo expandido ele foi fruto de um recorte bibliográfico e que, pautando-se tanto em livros como também em artigos científicos, a sua construção foi possível. Então, falando do tema em si, primeiramente é importante destacar 2 pontos centrais a respeito dessa discussão sobre a escolha de tratamentos de sangue. De um lado, nós temos o paternalismo médico, que defende uma cultura em que o médico ele tem total autonomia
dever, responsabilidade, bem como capacidade para definir quais são os melhores tratamentos aplicáveis aos seus pacientes, independentemente ou não do consentimento desses. Só que, de outro lado, nós temos um princípio universal bioético, que é o da autonomia da vontade do paciente, que defende, desde a promulgação do Código de Nuremberg, a partir da Segunda Guerra Mundial, que os pacientes eles têm o direito de escolher por si mesmos quais são os melhores tratamentos aplicáveis a si, independentemente da gravidade do quadro médico em que se encontra. Por que essa discussão acaba por se dar dentro do nosso ordenamento jurídico? Porque, na verdade, o Código Penal de 1940, que é anterior, no caso, à disseminação desse princípio de autonomia, junto com os outros 4 princípios universais nesse sentido, ele defende que o médico ele pode intervir na saúde de um paciente durante o tratamento se ele achar que um tratamento é adequado e é o melhor possível, mesmo que o paciente ele não concorde, uma clara demonstração do paternalismo médico. No entanto, a própria Constituição Federal defende a liberdade de crença, das pessoas terem as suas próprias convicções religiosas, e no seu preâmbulo ela destaca como que prezar pelo bem-estar dos indivíduos, dos brasileiros, é uma das suas missões. Dessa forma, tem-se o seguinte: o que ficaria em jogo? Qual seria o direito que prevaleceria nesse caso? Do paciente tomar sua própria decisão ou do médico arcar com a responsabilidade que ele jurou? Acredito que, com relação a isso, predomina a ideia dos princípios bioéticos, da autonomia do paciente. Afinal, a questão da liberdade é algo já defendido desde a Revolução Francesa como basilar dentro de um Estado. Ainda mais o nosso, que é um Estado democrático de direito, que visa priorizar a dignidade da pessoa humana como um princípio a cada um dos cidadãos que estão sob o seu domínio, que estão sob a sua tutela, a sua guarda. Porque, por exemplo, imagine que uma pessoa ela seja obrigada a receber uma transfusão de sangue, mesmo sem consentimento, como, por exemplo, em casos de testemunhas de Jeová que já aconteceram. Como que ficaria psicologicamente essa pessoa, emocionalmente, espiritualmente? Porque, afinal, o bem-estar ele não pode ser considerado como algo restrito ao lado físico. Deve ser considerados todos esses fatores e todas essas situações que englobam a situação de uma pessoa humana. Porque a mente de uma pessoa influi muito na vida dela, em como que ela vai considerar a sua existência, se o direito existencial dela vai ser violado. Afinal, o que poderia acontecer se uma pessoa perdesse o sentido da sua vida por ter a sua consciência, as suas convicções violadas? Poderia ter um efeito irreversível, e que em alguns casos poderia até fazer com que essa pessoa perdesse todo o sentido da sua vida, como se ela estivesse apenas existindo em vez de vivendo de fato. Então, é importante que, para que uma pessoa tenha essa sua dignidade respeitada, que isso também seja posto em pauta. Afinal, a saúde ela vai muito além do que fisicamente nós podemos ver. Ela envolve toda uma saúde mental, que é algo que vem sendo destacado como de suma importância, principalmente nas últimas décadas. Então, o Estado ele precisa achar alternativas que vão respeitar essa parte do ser humano, desses pacientes que querem optar por tratamentos que não violem o que eles consideram de suma importância para continuarem com uma vida significativa. Isso pode ser aplicado através de políticas públicas que visam alcançar tratamentos alternativos, como alguns que já são aplicados em outros países, inclusive a recuperação intraoperatória de células, que não usa sangue de outras pessoas, que não faz uso de transfusão, para se adequar a essa consciência dessas pessoas, bem como são tratamentos que até médicos que não têm essa convicção têm aplicado a pacientes que não são testemunhas de Jeová, por exemplo, por levarem em conta os riscos que as transfusões podem trazer. Então, já existem julgados que demonstram aqui no país que o Estado ele precisa honrar com isso, que ele precisa possibilitar esse tratamento sim. Claro que leva um bom tempo para que essa discussão ela seja amadurecida, ainda mais levando em conta que é algo que está expresso no nosso ordenamento. Mas, à medida que isso vai aumentando, é uma forma também de dar voz a minorias como essas. Afinal, não é só a maioria que precisa ser ouvida.
todas as pessoas precisam ter as suas necessidades atendidas para que o Estado ele possa ser democrático de fato. E é isso que é necessário buscar, se é importante frisar, visto que é algo basilar da nossa Carta Magna e também do nosso povo, que é tão diverso em tantas áreas, principalmente em crenças. Então, é isso que o meu resumo expandido propõe trazer à baila, que é essa valorização do ser humano, do direito existencial e do bem-estar, que é inerente como um direito a todos. Então é isso, muito obrigada pela atenção de vocês e também pela oportunidade de estar aqui falando nessa jornada científica. Meu nome é Renata Paixão de Souza, venho juntamente com a doutora Sandra da Silva Silveira apresentar o nosso trabalho que tem por tema a doença de Chagas no estado de Rondônia. O nosso principal objetivo é mostrar os meios de contaminação da infecção por doença de Chagas aqui no estado e mostrar também a importância do correto diagnóstico da doença na sua fase inicial. Rondônia, entre os anos de 2014 a 2018, tem apresentado um surto considerável da doença de Chagas. Entre eles, 309 pessoas foram diagnosticadas com suspeitas de doença de Chagas em 7 municípios do estado. Rondônia tem sofrido uma infecção por doença de Chagas através da infecção por via oral, ou seja, pela contaminação dos alimentos. Alimentos esses, podemos destacar a cana-de-açúcar e também o açaí. A falta de higienização e a correta manipulação desses alimentos tem feito com que esse surto alavancasse em nosso estado. Também foram diagnosticados em barbeiros aqui também do estado a forma infectante da doença, que é o Trypanosoma cruzi. Então, podemos considerar que a doença de Chagas aqui no estado ela é uma infecção via oral e também temos o nosso vetor, que seria o barbeiro, né? Que é o transmissor da doença de Chagas, solto aqui em meio à nossa natureza. Então, também não estamos livres da picada do barbeiro com a contaminante. Então, acendemos o alerta da importância do cuidado, tanto na higienização e manipulação dos alimentos, como no nosso próprio cotidiano, em meio à mata ciliar aqui do estado, as pessoas que adentram a mata, todo o cuidado, pessoas também nas suas residências, né, que tenham todo o cuidado, porque realmente estamos sujeitos à infecção de doença de Chagas aqui no nosso estado. E a importância também do correto diagnóstico da doença na sua fase inicial, por uma vez diagnosticada na fase aguda da doença, ela tem uma chance de cura de 100%. Enquanto a fase crônica ela não tem cura, ela só tem um tratamento paliativo, tratada com fármacos, e uma vez que ela não é tratada corretamente ou negligenciada, ela pode evoluir para uma doença de insuficiência cardíaca, levando então o paciente a óbito. O nosso trabalho também salienta a importância de novas pesquisas, a importância também de descoberta de novos fármacos, para que juntos podemos então erradicar a doença de Chagas no nosso estado. Eu deixo aqui o meu muito obrigado em meu nome e também em nome da doutora Sandra da Silva Silveira. Meu nome é Felipe Augusto Marques de Freitas, eu sou aluno graduando no curso de Ciências, Biologia e Química, no IEA-UFAM. Irei falar sobre o trabalho intitulado como Desafios e Perspectiva do Ensino Remoto Emergencial no IEA, desenvolvido em parceria com a professora doutora Maria Isabel Alonso Alves. Esse trabalho ele faz parte aí de uma pesquisa de iniciação científica em andamento, financiada aí pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, AFAPEA. O processo de formação universitária no contexto brasileiro, de modo geral, ele tem passado por momentos difíceis desde que foi identificado o coronavírus, o SARS-CoV-2, vírus causador da pandemia que ficou conhecida por Covid-19. Tem tomado aí uma grande proporção desde seu surgimento no início do ano de 2020. Em função aí da rápida propagação mundial do vírus, no dia 7 de fevereiro entrou em vigor aí a Lei
13.979 de 2020, que dispunha aí, em termos gerais, medidas voltadas para o enfrentamento emergencial à saúde pública. Ao referirmos aí sobre as mudanças drásticas e de readaptações desencadeadas por essa pandemia, torna-se difícil mensurar tamanhos impactos em todo o mundo, deixando aí um legado inédito para a geração vigente, seja ela em questão social, cultural, educacional, sanitária ou econômica, uma vez que todos foram afetados, havendo aí a necessidade de se adequar ao que diríamos a nova realidade, inclusive nos aspectos de formação universitária. Em resposta aí à paralisação das aulas, o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, ele propôs aí uma alternativa, sugerindo a implementação dos meios digitais como uma alternativa para buscar minimizar os eventuais danos ocasionados no ano vigente. A partir aí da portaria 544, as instituições de ensino superior deveriam aí adaptar em caráter excepcional suas atividades, passando aí a realizar o ensino remoto emergencial, o ERE. No entanto, essa proposta ela foi opcional e muitas instituições não tiveram como adaptar-se a tempo ao ponto de amortecer aí, os impactos do ano letivo no ano de 2020, além de que não contemplava todas as áreas de ensino, o que ocasionou aí a suspensão em alguns IEs do calendário acadêmico em vigor, a ser dado continuidade quando a pandemia passasse ou minimizasse seus danos, o que não ocorreu até o início do ano de 2021. Assim, esse trabalho ele busca fazer um levantamento das disciplinas ofertadas no ensino remoto emergencial, no ano de 2020, por curso no IEA, como uma medida tomada pela instituição local, fazendo com que essas atividades continuassem no processo aí de ensino e aprendizado para a formação aí superior. Quanto à metodologia assumida nesse trabalho, ela parte aí de uma pesquisa quanti-qualitativa, apoiada em autores como Sampierre, Collado, Lúcio, tendo aí um caráter exploratório, haja vista que o estudo em questão ele tem como objetivo investigar o processo de aquisição e construção do conhecimento com a inserção das TDIC, a partir aí do novo formato de ensino remoto híbrido a ser desenvolvido no IEA, o FAM, refletindo aí sobre o processo educativo. Para tanto, foi feito esse levantamento das disciplinas ofertadas no ano de 2020, durante o ERE, na instituição local, como uma medida paliativa para sanar essas lacunas, que foram ocasionadas aí pela suspensão das aulas presenciais do Instituto. Quanto aos resultados e discussões, o Instituto ele é contemplado por 6 cursos a nível de graduação, temos aí 2 bacharelados e 4 licenciaturas. No curso de agronomia foi ofertado 2 disciplinas, no curso de engenharia ambiental foram ofertadas aí as 17 disciplinas, no curso de biologia e química foram ofertados no período 7 disciplinas, no curso de pedagogia teve aí a oferta de 4 disciplinas, no curso de letras, língua portuguesa e língua inglesa, teve a oferta de 1 disciplina, no curso de matemática e física teve a oferta aí de 13 disciplinas. De acordo com esses dados apresentados, é perceptível que, embora a pandemia da Covid-19 tenha pego de surpresa toda a comunidade acadêmica, afetando aí os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizado, nessa nova forma de fazer a educação, a instituição local, o IEA, embora ele não tenha aí uma estrutura adequada para a modalidade de ensino remoto, como uma medida paliativa sugerida pelo MEC, que foi privilegiado aí os meios digitais, buscou-se aí ofertar o máximo de disciplinas de acordo com as possibilidades da instituição, como uma medida de dar continuidade a essas atividades de ensino, buscando aí amortecer os danos causados pela suspensão das aulas presenciais, possibilitando dar continuidade ao ensino na instituição. O uso da internet como veículo de comunicação social vem tomando-se aí uma prática indispensável nos dias atuais, utilizado aí no mundo inteiro, nessa nova forma de ver o processo de ensino remoto, com a utilização das TDIC, vem protagonizando aí uma história na área da educação como ferramenta nesse processo de ensino e aprendizado, já que com a suspensão das aulas presenciais, essa modalidade, por meio remoto, foi uma maneira de acesso da comunidade acadêmica às atividades de ensino,
Porém, cabe destacar ou ressaltar que o ensino remoto ele tornou-se um desafio para esses sujeitos, né, atuantes nesse processo de ensinar e aprender, seja eles docentes ou discentes, o que tem provocado, né, nesses participantes um sentimento de angústia e, de certa forma, impotência em meio ao caos, né, que foi provocado pela pandemia da Covid-19. Vindo à tona aí o que antes era camuflado por uma parcela da sociedade, né, uma grande desigualdade social. Aqui foram algumas de minhas referências que eu utilizei na elaboração desse trabalho. Eu agradeço a atenção. Boa tarde a todos da Jornada Científica da SEDSA. Meu nome é Kathleen Lorena Medeiros. Sou autora do resumo expandido que fala sobre o Código de Ética Contábil, responsabilidades e deveres do profissional contábil. O resumo expandido também tem como autores o Gelsi Lima, o Matheus Pereira, a Priscila da Silva e o Denilson Moreira. O nosso resumo expandido, ele teve como objetivo evidenciar as responsabilidades e deveres do profissional contábil, né? Assim como as outras profissões, a profissão contábil também possui um código de ética. E nesse código de ética é evidenciado quais são os direitos e quais são os deveres perante os agentes governamentais e os seus stakeholders, né? Quando nós falamos em informações patrimoniais, informações financeiras e contábeis, o profissional contábil ele deve agir totalmente dentro da ética, né? Ele tem que ter sigilo perante essas informações. Ele não pode compartilhar informações dos seus clientes, da empresa que ele trabalha, para a empresa que ele presta serviço. Qualquer informação que ele tenha de uma empresa, de um cliente, ele tem que ter somente para ele essas informações. Ele não pode compartilhar qualquer informação da empresa para terceiros, né? Quando é detectado que ocorreu essa quebra de sigilo, o profissional ele responde na esfera judicial, né, por esse ato que foi cometido, pois ele quebrou a ética da sua profissão, ele quebrou o código de ética que é regulamentado para a sua profissão, né? Outro exemplo que eu posso estar dando a vocês é em relação à elaboração de documentos financeiros, relatórios de demonstrações financeiras, né? O profissional ele tem total responsabilidade de todas as informações que ele está inserindo naqueles documentos, naqueles relatórios. Caso seja identificado fraude, caso seja identificado informações incorretas que não batem com o que ocorre dentro da empresa, vamos dizer, uma arrecadação maior do que a empresa teve no exercício, o profissional também responde judicialmente e solidariamente por tudo aquilo que ele informou, por toda aquela documentação que ele assinou e passou para um agente governamental ou um agente financeiro. Então, é total responsabilidade do contador de todos os atos que ele pratica perante aos seus clientes, né? Ele tem como dever com os seus clientes, com os seus colaboradores, ser honesto, ser imparcial e claro. Ele tem que assegurar totalmente o sigilo das informações e evitar problemas com a sua imagem, né, dentro do mercado ético, dentro do mercado de trabalho. Então, nós podemos concluir que o profissional contábil ele tem que seguir à risca o código de ética da sua profissão. Ele seguindo esse código de ética, ele aumenta a visibilidade no mercado de trabalho e ele evita problemas futuros, né, dentro da sua carreira, né? Ele vai estar sempre seguindo a risca, ele vai estar sempre fazendo todas as atividades da forma correta. Então, esse foi o nosso resumo expandido. Venho em nome de todos os autores agradecer a oportunidade que a Universidade Federal nos deu de estar apresentando a vocês o nosso trabalho e desejo a todos uma boa jornada científica. Obrigada. Esse trabalho chama-se uma comparação de métodos de determinação de matéria orgânica em um latossolo vermelho e amarelo no estado de Rondônia. Autor José Rafael Pimentel Barata. Bom, esse trabalho tem como objetivo fazer uma comparação entre esses dois métodos, né? O método Walk Black modificado, que é o método Embrapa, e o método da concentração por mofo. Bom, como o processo de degradação do solo são muito abundantes no Brasil, principalmente na região norte. Então,
Essa degradação impacta geralmente a matéria orgânica, que é responsável por funções básicas no solo, como o aumento da estabilidade dos agregados, a porosidade total, uma maior retenção de água, a diminuição da compactação, né, e densamento do solo. A maior quantidade de matéria orgânica também diminui a resistência do solo à penetração, e etc. Né? Resistência do solo à penetração, que ajuda no crescimento radicular das plantas. Então, a proposta metodológica, a gente coletou amostras de solo na profundidade de 0 a 20 e 21,40, com a utilização do trado holandês, onde essas amostras foram acondicionadas em sacos e etiquetadas. Né? Então, o primeiro método foi a calcinação por muflo. Foi proposto por Gondim em 1997, mas nós usamos a adaptação proposta por Carmo Silva em 2012. O segundo método foi, como eu já disse, o método da via úmida, né, que é o método do Embrapa. Bom, a metodologia da calcinação por muflo consiste no seguinte procedimento: né, na secagem das amostras em estufa por 24 horas a 105 graus Celsius. Após a secagem, coloca-se a amostra em cadinho e se leva a mufla. A mufla, antes de receber as amostras, ela tem que ser pré-aquecida por 45 minutos a uma temperatura de 550 graus Celsius e que é mantida, né, por essa temperatura por aproximadamente 3 horas. Resultado das discussões: as amostras de solo foram coletadas nas profundidades de 0 a 20 e 21,40 em duas áreas, uma antiga pastagem e uma capoeira. O solo da área de antiga pastagem foi classificado quanto à cor como bruno amarelado e na camada superficial e castanho na camada 21,40. Não apresentando mosqueado, e a consistência quando seca dura e quando úmida firme, em ambas as camadas, e característica plástica de pouca pegajosidade, apresentando poucas raízes fasciculadas. O resultado dos teores de matéria orgânica serão apresentados em seguinte: demonstra uma discrepância entre os métodos, sendo o método da calcinação apresentou teores de aproximadamente 5 vezes superior ao método via úmida, conforme pode ser visto na tabela. Né? À esquerda é o método via úmida, que é o método Embrapa. Né? Por exemplo, na área de antiga pastagem apresenta 2,5% na camada superficial e 1,5% na camada 20,40. E por calcinação está próximo de 10%. Né? Na área de capoeira, nós temos na superficial uma concentração de 1,5% de matéria orgânica e de 2,3% aproximadamente na camada subsequente. Por muflo nós encontramos valores todos acima de 10%. As considerações finais. Na tabela podemos verificar, né, a variação do método da mufla 5 a 6 vezes maior que o método da Embrapa. Isso da segunda arruda, por diversos motivos: variação das perdas da água estruturais, perda do composto orgânico, presente na fração de argila. A matéria orgânica verificada pelo método da Embrapa apresentou níveis distintos de concentração nas duas áreas. A área de antiga pastagem, na camada 0 a 20, apresentou o maior valor de matéria orgânica entre as amostras. Seguida na camada 20 e 40 na área de capoeira, ambas as camadas apresentam valores médios de concentração. Chama a atenção o resultado da camada de capoeira, que já que a concentração de matéria orgânica são mais elevadas e não são encontradas na camada superficial. Os métodos de calcinação pela mufla superestimam os teores de matéria orgânica no solo, e o método do Embrapa possui uma boa exatidão, precisão e principalmente uma boa precisão e menos impactante ao meio ambiente, sendo o método mais amplamente difundido no Brasil. Bom, queria agradecer a todos pela atenção e meu muito obrigado. Saudações a todos. Meu nome é Doraci Brito de Souza, graduanda no curso de Ciências, Biologia e Química na Universidade Federal do Amazonas, sob a orientação do professor Dr. Hudson Jesus Holanda. Então, o nosso projeto é intitulado Ensino de Ciências, uma investigação da educação inclusiva em escolas públicas no município de Humaitá, Amazonas, em período de pandemia, sendo este um projeto de pesquisa de iniciação científica, PIBIC, financiado pela Fundação de Amparo em Pesquisa do Amazonas, FAPEAM.
Logo, a educação ela deve abranger o educando todas as formas, ou seja, proporcionar atividades que sejam adaptadas à necessidade que o aluno possui. Desta forma, é necessário que a educação seja inclusiva e que favoreça a diversidade na medida em que se considere que a educação é um direito de todos e deve ser orientada no sentido do pleno desenvolvimento e do fortalecimento da personalidade. Então, a pandemia ela causou várias medidas que a educação ela teve que adotar medidas que possam dar continuidade ao calendário escolar, principalmente para a educação inclusiva, que é uma educação que requer uma atenção a mais para alunos matriculados no ensino regular. Sendo o ensino remoto, ele é uma medida em que todos os alunos ele vai ter que ter acesso à tecnologia e à internet. Logo, as salas de recurso elas vão estar relacionadas para que os alunos com necessidades especiais possam procurar a escola para que possam ser atendidos de acordo com suas necessidades. Então, nosso objetivo é analisar o desempenho dos alunos através da ludicidade como estratégia de ensino e aprendizagem no ensino de ciências na educação inclusiva. No ensino fundamental 2, em escolas públicas no município de Humaitá, Amazonas, em período de aulas remotas. Esse trabalho ele foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa. Com a aprovação do mesmo, ele vai ser aplicado nas escolas selecionadas que contêm alunos com deficiência visual, sendo o público-alvo alunos do ensino fundamental 2. Essa pesquisa é de abordagem quantitativa e qualitativa. Logo após, vai ser com um roteiro de entrevista semi-estruturado, aplicado para alunos, professores, gestores e pais ou responsáveis. Então, essa vai ser uma pesquisa online, realizada através do Google Formulário e via WhatsApp. Então, nossos resultados esperados é que a proposta do Lúdico na Educação Inclusiva ela possa proporcionar aos alunos com necessidades especiais uma oportunidade que eles possam se sentir inclusos de alguma forma, participando das aulas interativas durante o período de pandemia, não só para a aprendizagem de conteúdo, mas também para um todo. E com isso obter resultados necessários que essa inclusão de fato está sendo vivenciada em escolas do ensino regular e que possa saber dividir o espaço, o tempo e cumprindo as regras e o mais importante, aprender de forma lúdica. Uma aprendizagem é fundamental para o bom desenvolvimento emocional e intelectual dos alunos especiais, proporcionando à escola uma metodologia de ensino mais prazerosa aos alunos de ensino regular na educação inclusiva. Muito obrigada. Olá, meu nome é Tamires Jesus Leal, juntamente com o professor Hudson Mancini Peste. Foi desenvolvido o trabalho cujo título é Megadraughts Antropogênicas, o papel do ecofeminismo na governança dos recursos hídricos, que teve sua pesquisa pautada principalmente em recortes bibliográficos de artigos e livros científicos. Apresentarei a seguir, brevemente, toda a pesquisa científica que gira em torno do resumo expandido. O cenário do aquecimento global, somado com as ações humanas e naturais, tem proporcionado consequências drásticas na agricultura, no clima, no nível do mar e, principalmente, tem causado secas extremas e duradouras. Secas essas denominadas como megadroughts, que são justamente secas que duram durante anos e que são extremamente severas e afetam drasticamente a qualidade de vida do ser humano e obrigam inúmeros indivíduos a saírem de seu local de origem a buscarem outros com melhores condições de vida. Justamente com esse deslocamento surgem inúmeras consequências socioambientais. Secas severas que afetam diretamente o patrimônio jurídico e bem comum da sociedade, que é a água, está presente na sociedade há muito tempo, principalmente desde o estopim do antropoceno, que foi no século XX. As grandes secas foram detalhadas por grandes autores literários, tais como Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos, que demonstram justamente os impactos da ausência de recursos hídricos e fazem um apelo à necessidade da preservação ambiental e principalmente da valorização da água. Além de todos
arcabouços históricos, é possível constatar na atualidade a intensificação de tais eventos, presentes principalmente no Sudeste e Nordeste brasileiro, na qual refletiram diretamente na produção de energia elétrica, fazendo com que houvesse um aumento, consequentemente, dos preços. A má utilização dos recursos hídricos, somadas com as consequências avassaladoras do antropoceno, fazem com que haja a necessidade de uma governança dos recursos hídricos, com a finalidade justamente de mitigar todos os impactos negativos da falta d'água, surge o papel do ecofeminismo. O papel do ecofeminismo na governança dos recursos climáticos surge para fortalecer a concepção de água como bem jurídico a ser tutelado, trazendo então a concepção de água jurídica, na qual requer a necessidade de transpor toda a desigualdade hídrica existente na atualidade. O ecofeminismo é uma filosofia na qual faz a associação do feminismo, bem como de todos os princípios ambientais e ecológicos, com o vislumbre de reunir insights negativos e positivos que irão favorecer e contribuirão para a mitigação de todos os impactos ambientais e para transpor todas as barreiras existentes para a não preservação. Dessa forma, vislumbra-se que a política do ecofeminismo visa principalmente transformar a concepção da Terra em um organismo vivo, e não um objeto a ser explorado desenfreadamente, embasado em utilização desenfreada de mão de obras de vulneráveis. Dessa forma, observa-se no ecofeminismo uma tentativa de transformar a consciência humana, né? E de fazer com que haja a ação frequente de todos os entes públicos envolvidos. Cumprimento a todos, meu nome é Tamíria Gessis Leal, juntamente com o professor Hudson Avancini Peste, desenvolvi um resumo expandido cujo título é A Vulnerabilidade Socioambiental na Era do Antropoceno, a litigância climática como aporte jurídico aos ecomigrantes. A pesquisa foi pautada principalmente em recortes bibliográficos de artigos e livros publicados na comunidade científica. Apresentarei a seguir uma breve explanação do que é o teor da pesquisa científica e desde já agradeço a atenção de todos. A Era Geológica, iniciada no século XVIII, porém inaugurada apenas no século XX, denominada como Antropoceno, é marcada principalmente pelas mudanças biogeoquímicas terrestres, nas quais são originadas através da exploração desenfreada dos recursos naturais terrestres, que estão vinculadas diretamente com as ações humanas insustentáveis. Ações essas que, juntamente com o desenvolvimento de novas tecnologias industriais, fizeram com que o nível de dióxido de carbono emitido à atmosfera aumentasse significativamente. O aumento da emissão de dióxido de carbono associado com a exploração dos recursos naturais fizeram com que uma nova era geológica viesse a ser inaugurada. Era essa denominada como Antropoceno, na qual é marcada principalmente pelas ações humanas insustentáveis, bem como pelo aumento de questões humanitárias que carecem de uma atenção pública e de uma ação emergente. Nessa senda, os indivíduos que estão inseridos nos cenários que são principalmente vítimas das consequências severas do aquecimento global, como enchentes, ausência de água, bem como furacões e terremotos, têm que necessariamente lidar com a escassez de questões básicas para a sua sobrevivência. Esses indivíduos que se deparam com a ausência de um mínimo existencial são obrigados a se deslocarem, em busca, é claro, de uma boa qualidade de vida. E esse grupo populacional que são obrigados a se deslocar recebe o nome de ecomigrantes, refugiados climáticos ou também deslocados ambientais. Pesquisas apontam que o número de refugiados climáticos está chegando a ser superior ao número de refugiados por qualquer outra questão que não seja a de catástrofes ambientais.
Nessa senda vislumbra-se a necessidade de amparar esse grupo populacional que é obrigado a lidar com a xenofobia, com a ausência de recursos básicos para sua sobrevivência. Dado esse contexto, visualiza-se o papel da litigância climática como catalisador do desenvolvimento de políticas que amparam esse grupo de pessoas. A litigância climática irá promover compromissos internos, sociais, econômicos e educacionais com esse grupo de população, associado também com as legislações já existentes e os tratados internacionais, uma vez que o litígio climático visa, através de decisões judiciais, oferecer efetivamente o direito a um planeta verde, saudável e ecológico. Dessa forma, visualiza-se o papel da litigância climática para fazer com que seja firmado, de fato, um compromisso social com as pessoas que são obrigadas a se deslocar por razões ambientais. Razões essas originadas principalmente no desenvolvimento econômico baseado em exploração. Olá, boa tarde. Eu me chamo Fábio Geraldo de Souza e hoje estarei apresentando o trabalho O Desafio do Ensino Remoto durante a pandemia da Covid-19 em uma escola agrícola no município de Humaitá, Amazonas. Esse trabalho foi desenvolvido juntamente com a Rositânia Campos Diniz, ambos do curso de Biologia e Química da Universidade Federal do Amazonas, juntamente com a professora Rúbia Darevanda da Silva Costa. Nesses últimos 2 anos, a sociedade vem sofrendo com a doença denominada Covid-19. Ela é proveniente do vírus SARS-CoV-2, sendo que esse vírus apresenta um alto poder transmissível. E visando conter a transmissão desse vírus, foram impostas regras sanitárias pelos órgãos da saúde, dentre eles a utilização de máscara, distanciamento social, lavar as mãos corriqueiramente e entre outras medidas. Só que essas medidas trouxeram consequências, onde vários setores foram atingidos. Dentre eles, o setor da educação, onde logo no início da pandemia foram obrigados a suspender as aulas. E vendo que o número de casos não diminuíram, foram adotadas medidas para a continuação das aulas, sendo, portanto, as aulas remotas a única forma possível de ensino naquele momento. Diante dessa perspectiva, esse trabalho teve como objetivo acompanhar a mudança do ensino presencial para o ensino remoto em uma escola agrícola no município de Humaitá, Amazonas. Esse trabalho foi oriundo de um relato de experiência da disciplina Estágio Supervisionado de Ciência. Durante o estágio, a gente pôde observar diversos pontos. Primeiro, o despreparo da escola e professores, no caso devido à situação. Como foi uma decisão repentina, a escola e os professores não estavam preparados naquele momento, mas para que os alunos não tivessem um ano letivo perdido, eles continuaram com os recursos disponíveis que estavam presentes. Outro ponto observado foi a falta de conectividade dos alunos. Como foi observado também pelos estagiários, grande parte dos alunos não moravam na cidade. E nos locais onde eles moravam, não tinha internet, ou se tinha internet era de péssima qualidade. E essa falta de conectividade dificultou a comunicação entre os estagiários e os alunos. Outro ponto observado foi o compartilhamento de aparelhos telefônicos entre as pessoas do mesmo ambiente, mas em séries diferentes, dificultando a comunicação, pois quando podíamos entrar em contato com os alunos de nossas responsabilidades, o outro membro familiar estava com o aparelho telefônico. Como foi observado também, alguns alunos ou pais não tinham aparelhos telefônicos, onde, visando não ficar sem os conteúdos, a escola, juntamente com os professores, decidiram elaborar uma apostila, onde os alunos ou os pais se deslocavam até a sede para buscar, no caso, essa apostila, onde era delimitada uma data para a entrega dessa apostila. Só que, como os alunos não tinham contato com a gente, com os estagiários, e o conhecimento dos pais era insuficiente para ajudar seus filhos, muitos entregavam a apostila sem respostas ou entregavam fora do prazo. Mesmo apresentando essas dificuldades, como foi expostas anteriormente, a gente viu, durante a regência, que alguns alunos procuravam
de melhor forma possível acompanhar as aulas, tirando as suas dúvidas com os estagiários, alguns entregando as atividades dentro do prazo previsto. Outro ponto que a gente observou foi que todos os profissionais de educação que atuavam na escola dedicaram tempo e empenho para que os alunos não fossem prejudicados. Demonstrava-se sempre solícitos e estava disponível para contribuir com o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Como conclusão, a gente teve que a escola não estava preparada naquele momento para a inserção do ensino remoto, pois faltava recurso e um preparo por parte tanto dos pais quanto dos professores. E mesmo apresentando essa dificuldade, a gente pôde tirar como experiência, pois esse tipo de ensino não estava previsto no nosso curso, pois nosso curso é totalmente presencial, mas possibilitou, no caso, a vivência docente durante o ensino remoto, bem como a educação à distância, pois esses tipos de ensino estão sendo bastante consolidados no Brasil. Essa foi a nossa apresentação e até mais. Olá a todos os amigos e parceiros da 16ª Jornada Científica da CEDSA. Meu nome é Ricardo Mendonça e estou aqui para falar um pouco mais sobre o trabalho que venho desenvolvendo com alguns colegas aqui da Faculdade Estácio Paraíba. O nosso trabalho tem como título Sustentabilidade e Gestão Ambiental, o papel responsável das empresas multinacionais. Foi escrito por Antônio Soares, David Almeida, Wisliane Marinho, por mim, com auxílio da nossa professora Luciane Albuquerque. Como a gente sabe, hoje em dia a gente vive uma sociedade altamente consumista e as empresas multinacionais que são atuantes no mercado mundial, com o avanço da tecnologia, têm nos proporcionado um alto portfólio de produtos e serviços para satisfazer esse consumo sem freio que a sociedade atual tem. Porém, também foi graças ao avanço da tecnologia que tanto as empresas como nós, consumidores, conseguimos enxergar o impacto ambiental que esse consumismo sem freio vem causando na natureza. E nós chegamos a um caso extremo de estar perdendo algumas matérias-primas naturais de alguns recursos que nós precisamos para sobreviver, porque justamente estamos consumindo mais do que nossa natureza é capaz de repor. E foi com essa ideia na cabeça que o nosso trabalho tem como objetivo identificar as principais estratégias, ações e metas que as empresas multinacionais vêm adotando ao longo dos anos ou que ainda adotarão ao longo prazo para diminuir o impacto ambiental que elas vêm causando e também continuar saciando a necessidade dos seus clientes. Com esse objetivo em mente que nós adotamos a metodologia de fazer uma pesquisa documental, fazendo pesquisa em outros artigos acerca dessa área, para quando nós formos fazer a nossa pesquisa exploratória, nós sabemos identificar os conceitos e também identificar em qual espectro foi adotada as estratégias que essas empresas desenvolveram. Com isso feito, nós realizamos uma pesquisa exploratória no site de 5 empresas multinacionais, justamente para identificar as estratégias e ações que elas já vêm adotando acerca do impacto ambiental delas, como também metas que elas ainda vão adotar para aperfeiçoar essas estratégias e ações, como também desenvolver outras estratégias e ações ao longo do tempo para diminuir ou, quem sabe, até neutralizar o impacto ambiental que elas vêm causando. Na nossa pesquisa, nós conseguimos levantar alguns dados que essas empresas, elas sim, possuem uma mentalidade diferente do que elas já tiveram. Elas agora passaram a ver o impacto ambiental que elas vêm causando com muita seriedade. E o oferecimento de produtos verdes, estratégias como logística reversa para reaproveitar o material já usado nos produtos, para fazer novos produtos na área de produção, por exemplo, como a reciclagem, é uma mudança de estratégia delas que elas vêm adotando ao longo do tempo, justamente para diminuir o impacto ambiental que elas têm, mas também para continuar proporcionando os bons serviços e produtos que elas possuem para os seus clientes. E também pensando nos clientes futuros, na nossa geração que nos sucederá, elas adotaram essas estratégias para manter as matérias-primas que já estão ficando escassas, mas também adotaram estratégias para procurar alternativas para não esgotar essas matérias naturais, para assim continuar atendendo às nossas necessidades no dia de hoje, mas também para continuar atendendo a sociedade que nos sucederá.
A gente pôde concluir nessa pesquisa que sim, essas 5 empresas apresentaram mudança no seu mindset e a gestão ambiental e sustentabilidade passaram a ser uma das suas prioridades. Porém, há um longo caminho a se percorrer. A gente não pode depender somente de 5 empresas multinacionais. E o nosso trabalho ainda continua para a gente pesquisar mais e mais ainda se todas as empresas atuantes no mercado nacional têm uma mudança voltada para a gestão ambiental e o impacto que elas vêm causando. Queria agradecer a oportunidade de vir estar aqui falando desse trabalho da gente, agradecer a oportunidade de estar falando isso para vocês e espero nos encontrar vocês em uma próxima oportunidade. Muito obrigado e um abraço a todos. Olá a todos, esse trabalho está intitulado Trabalhador Uberizado, um novo desafio para o campo da saúde do trabalhador. Esse trabalho que é um ensaio, foi desenvolvido por mim, Ítalo de Paula Casemiro, e a Natália Thalita Araújo Nascimento. Bem, a saúde do trabalhador, né, no Brasil, ela é resultante de um patrimônio que é acumulado, né, das experiências da saúde coletiva e do movimento da medicina social latino-americana, que foi muito influenciada pelo movimento operário italiano, né, questionando em boa parte o modelo biomédico de abordagem da saúde do trabalhador que tradicionalmente era praticada no país. Ao falar do MOI, né, o movimento operário italiano, e a sua grande influência na saúde do trabalhador no Brasil, também a gente pode deixar de falar, né, dos seus princípios e algumas das suas heranças que permeiam todo o campo da saúde do trabalhador, tais como a valorização da experiência do trabalhador, seu saber, e da subjetividade do operário. E no meio desse contexto, né, a gente tem um campo de saúde do trabalhador construído há muitos anos no país, e o novo cenário é de uberização do trabalho, né? Então, o objetivo deste ensaio é apontar reflexões sobre o atual quadro do trabalho para os trabalhadores que atuam em aplicativos e problematizar questões pertinentes à saúde deste trabalhador. Então, metodologicamente, é um ensaio, né? Trata-se de um ensaio onde a gente traz algumas reflexões com base na literatura, né? Pesquisa bibliográfica. E para fazer essa pesquisa, a gente seguiu os passos de Pisani e outros autores sobre a elaboração de uma pesquisa bibliográfica e os apontamentos de Meneghetti a respeito da elaboração de ensaio. Então, a gente tem no Brasil uma expansão muito grande da informalidade e, paralelamente a isso, e fortalecendo isso, grandes retrocessos nas políticas sociais e nos direitos que os trabalhadores levaram muitos anos para conquistar, e tudo isso com base na expansão dos ideais neoliberais. E pensar a saúde do trabalhador e intervenções numa perspectiva emancipatória são urgentes e necessárias, por conta de a gente estar indo contra a constituição feita do campo da saúde do trabalhador e a centralidade do saber operário no país com esse novo contexto. Então, não só para o próprio campo do trabalhador, mas para os próprios trabalhadores é possível pensar e resgatar, né, esses princípios, como eu falei anteriormente, do movimento operário italiano, por exemplo. E esse novo contexto, apesar de ser bem recente, seus impactos mais visíveis, se podemos dizer assim, já vem a longa data os ideais neoliberais do Brasil, e autores como Minayo e Tendin Costa já apontavam essa necessidade de o campo se debruçar sobre o trabalhador informal, a terceirização e a precarização do trabalho, que são aspectos crescentes, né, ano a ano. E o trabalho informal crescendo a cada ano no Brasil, juntamente com este crescimento, também aumenta a obscuridade, né, dos dados sobre a saúde do trabalhador, pois o trabalhador, uma vez na informalidade, é muito mais difícil de a gente obter informações do trabalhador. Então, fazer também os eixos, né, da vigilância em saúde do trabalhador e trabalhadora, como a atenção à saúde, aos ambientes de trabalho, é algo cada vez mais complexo e a gente sabe muito pouco
Por exemplo, sobre os trabalhadores que atuam em aplicativos, seu perfil de morbimortalidade, cruzamento de variáveis ocupacionais e econômicas é algo praticamente inexistente. E a pertinência, né, de se debater esse tema do trabalhador uberizado, a necessidade de desenvolver estudos que dialoguem com os diferentes aspectos que envolvem esse trabalhador. Questões como a retórica da liberdade, do empreendedorismo, da autonomia, têm que serem mais investigadas. E nesse contexto de uberização, o trabalhador, né, acaba ficando à mercê da sorte, especialmente quando a gente pensa em relação à sua saúde, né? Muito obrigado a todos. Olá a todos e a todas. Eu irei apresentar este trabalho à 16ª Jornada Científica do CEDESA, com a temática Superação Tecnológica da Integração da Amazônia, Situacionalidade do Contexto. Este trabalho tem como categoria um resumo expandido e tem como temática a descrição da atividade pesqueira e percepção ambiental em Marapanã, em Pará, tendo como autores Alessandro Jesus, Gabriel Jesus, Jean Pereira, Bianca Gomes, Raimundo Pereira Júnior. A introdução. A Amazônia possui uma alta diversidade, dando destaque à atividade pesqueira, por apresentar uma alta diversidade de espécies, variadas técnicas de captura e certa dependência local ligada à atividade pesqueira. No município de Marapanim, juntamente com outros do estado, formam a região intitulada de Salgado Paraense. A mesma é responsável por cerca de 1/4 de toda a produção de pescado no estado do Pará. A pesca artesanal em Marapanim não apresenta muitos estudos. Tiveram alguns poucos estudos na década de 80 e de 90. Com isso, há necessidade de atualização das informações sobre os principais aspectos que provêm desta atividade, aumentando os resultados da pesquisa e subsidiando a tomada de medidas para o gerenciamento de recursos pesqueiros. Quanto à metodologia, a coleta dos dados ocorreu por intermédio da aplicação de questionários semi-estruturados durante as entrevistas nas regiões portuárias de Marapanim. Os questionários, primeiro houve um pré-teste deles para acarretar uma melhor coleta de dados e futuros reajustes, caso fosse necessário realizar no mesmo. Os questionários foram aplicados no segundo semestre de 2018. Foram empregados 2 questionários. Um pretendeu caracterizar com a questão das embarcações, as artes de pescas e os principais organismos capturados, enquanto o segundo teve como objetivo abordar a questão da percepção ambiental na atividade pesqueira. A análise de dados empregou-se a estatística descritiva com auxílio do pacote Microsoft Office Excel. Foram feitos tabelas e gráficos e ainda houve a produção de tabelas de frequências. Vale ressaltar também que foram empregados 22 questionários, sendo que apenas 18 foram considerados porque foram os que foram respondidos em sua totalidade. Quanto aos resultados e discussões, primeiro estabeleceu-se um perfil aos entrevistados, quanto à escolaridade e estado civil, onde a escolaridade analfabetas foram 60%, fundamental incompleto 43,33%, fundamental completo 6,66%, quanto ao estado civil, casados 75% e solteiros 25%. Caracterizou-se também a frota pesqueira. Canoas motorizadas, 73% deles se utilizavam, barcos de pequeno porte 23% e canoa 3% deles. Caracterizou-se também as principais espécies capturadas, onde foi o filhote 28%, pescada amarela 26,6%, dourada 26,3%, pescada agó 9,2%. Outras espécies 9,9%. A partir do segundo questionário já buscou-se estabelecer a percepção ambiental. E 83,30% alegaram que o pescado diminuiu com o passar do tempo. E a razão, a função dessa diminuição atribuiu-se à pesca excessiva, 58% deles atribuíram. 25% atribuíram ao desrespeito por parte dos pescadores. 16,66% atribuíram esta diminuição à extensa e excessiva quantidade do artefato curral. Conclusão. A pesca na região é predominantemente... Falando ainda dos resultados obtidos, vale ressaltar também que
Dentre os principais apetrechos de pesca, teve destaque a rede de emalhe, sendo que outros apetrechos também foram mencionados, mas com uma menor frequência, como no caso da linha de mão, o caniço, a tarrafa, espinhel e o curral. Quanto à conclusão, a pesca na região é predominantemente artesanal, dado a característica das embarcações e das artes empregadas. Os pescadores atuantes apresentam certas preocupações quanto à redução dos estoques pesqueiros e atribui-se isso à excessiva quantidade de currais, desconsiderando outras características como as modificações climáticas. O levantamento que foi feito a partir dos questionários irá favorecer a tomada de decisões a partir de um ponto de vista do pescador, aproximando o olhar do governo com as necessidades dos pescadores e moradores daquela região. Meus agradecimentos ao Centro de Estudo Interdisciplinar de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o CEDESA. Professora Márcia Iris Barbosa, sou autora do projeto A Importância da Língua no Ensino dos Anos Iniciais, Fundamental 1. Sou formada em Pedagogia, pós-graduada em Psicopedagogia Clínica Institucional. O coautor desse projeto é o professor José Juraci do Nascimento. O intuito do nosso projeto é verificar como que é o atendimento do aluno dentro da sala de aula, da sala de inclusão, verificar como que está sendo o professor está trabalhando com esse aluno da inclusão dentro da sala de aula regular e levar ferramentas, apresentar ferramentas que possa discutir esse aprendizado para esse aluno, porque nós sabemos que muitas das vezes o aluno ele chega na sala de aula, ele não acha um suporte, ele fica ali dentro da sala de aula como um número, representando um número. Ele não tem um intérprete, ele não tem uma aula para ele de qualidade, e nós sabemos que a inclusão ela já é uma proposta de muito tempo, mas ainda existe aquelas barreiras que quando a gente chega na sala a gente consegue perceber que o aluno ele não está ali aprendendo, ele está ali só mais como um número. Nós sabemos que os educadores, eles não têm aquele compromisso com o educando da inclusão. Ele não tem uma atividade ali proposta para aquele aluno. E aquele aluno chega na sala, ele não é inserido naquela turma. E esse é o foco do nosso trabalho, verificar como que está sendo o aprendizado daquele aluno ali na sala de aula, como que o professor da sala de aula regular, ele recebe esse aluno, como que a instituição de ensino, ela está preparada para receber adequadamente esse aluno, porque nós sabemos que a lei ampara esse aluno, o direito dele estar na sala de aula, ser inserido naquela turma com as atividades. Muitas vezes a escola ela não dá esse suporte adequado para esse aluno e nem para o professor. O professor está ali, mas ele não recebe aquele suporte da gestão escolar. E ali na sala não tem um intérprete, não tem um cuidador, o professor quer ali passar a mesma atividade que ele prepara para a turma, ele passa a mesma atividade para aquele aluno de inclusão. Aquele aluno de inclusão, ele tem que ter uma tarefa específica para ele, específica para aquela deficiência. Acompanhamos isso e vemos que esses professores, eles não estão preocupados com o aprendizado. Muitos desses alunos, eles não chegam nem ao ensino superior. Eles ali mesmo, quando terminam o fundamental, ele já desiste de estudar porque ele é desmotivado dentro da sala de aula. Ele não tem ali uma motivação pela gestão escolar, pelo sistema, pelos professores. Então o sistema deixa essa falha. Essa falha vem lá desde o sistema, desde muito tempo, já vem essa falha na educação inclusa na sala de aula. Então que é a falha que nós temos diante dessa proposta de inclusão, essa falha que atinge o ensino da aprendizagem dessa criança de inclusão. A professora Márcia Iris Barbosa, sou graduada em Pedagogia, pós-graduada em Psicopedagogia Clínica Institucional e Psicologia do Desenvolvimento Infantil. Sou autora do projeto A Educação Especial e o Ensino da Ciência da Natureza e os Elementos Naturais como ferramenta da inclusão básica. Sou autora desse projeto, o coautor desse projeto é José Juraci do Nascimento. A intenção desse projeto é ensinar o aprender para o aluno com deficiência na sala de aula. Como o aluno com deficiência está aprendendo a disciplina da ciência dentro da sala de aula. Nós sabemos que
tem várias escalas para aprender o ensino da ciência. O tocar de uma fruta, tocar o solo, o meio ambiente, a natureza, tudo são protagonistas para o aprendizado da ciência. E aí, né, esse projeto tem como verificar e investigar o ensino, o aprendizado desse aluno dentro da sala de aula. Então, nós sabemos que o aluno, quando ele chega dentro da sala de aula, ele tem aquela barreira, aquela dificuldade no seu aprendizado. Muitas vezes ele não encontra ali uma aula adequada, uma aula diferenciada para aquele aluno, um intérprete, um professor comprometido com o aprendizado desse aluno. E esse aluno fica ali sem participar daquela aula, porque a aula não é adequada para ele. Então, o intuito do nosso projeto, o foco desse projeto, é investigar como que está sendo trabalhado com esse aluno a essa disciplina. Se essa disciplina está sendo desenvolvida para esse aluno da inclusão, para esse aluno com deficiência. Aquela instituição de ensino, ela está preocupada com a inserir esse aluno dentro da sala de aula, porque muitas vezes o aluno ele chega na sala de aula, mas ele não é inserido na turma, ele está ali como um número, ele não está ali para aprender. E isso é uma grande defasagem que nós vemos hoje dentro das instituições. O aluno deficiente, ele não passa, ele não chega até o ensino médio, ele não chega até o ensino superior, porque ele não acha ali dentro da instituição um suporte adequado para ele prosseguir no seu aprendizado. E isso vem desmotivando o aluno. A lei da inclusão, ela já faz muito tempo que ela vem andando, mas ela continua naquele processo de a passos lentos. Os profissionais, eles não são qualificados para atender essa clientela. A instituição de ensino, ela não está preocupada com o ensino desse aluno, ela não está preocupada com o aprendizado desse aluno. Os professores não são qualificados, os profissionais têm muita dificuldade de desenvolver essa atividade, mas nós sabemos que a área da ciência é uma área ampla e que se o professor, se aquele que está ali à frente daquele trabalho estiver preocupado com a aprendizagem dessa clientela dentro da sala de aula, dentro da sala de inclusão, nós sabemos que existem vários meios para trabalhar com esse aluno dentro da disciplina da ciência. Boa noite, participante da 16ª Jornada SEDSA. Vou apresentar o tema Organização do Sistema Produtivo Local, o caso do turismo balnear no eixo Candeias do Jamari e Porto Velho. Autores: Marina Castro Pássio de Souza Barbosa, Haroldo de Sá Medeiros, Teófilo Alves de Souza Filho. Escolhemos este tema que trata da rota balnear no eixo Candeias do Jamari e Porto Velho e se estende até Jaci, Paraná. É onde se concentra o maior número de estações balnear nesta região. Aplicamos a teoria de sistema na organização do sistema produtivo local, que envolve uma diversidade de informações constituídas pela beleza e estrutura que os ambientes oferecem. Aliados à busca de estratégias que produzam mudanças e paradigma na exploração dos recursos naturais, em especial nos territórios amazônicos, e promovem a preservação e manutenção da fauna e flora. O turismo ecológico está sendo considerado uma forma de desenvolvimento econômico favorável na atualidade. Através de pesquisa bibliográfica, exploratória, descritiva, nosso estudo procura responder os seguintes itens: identificar quais são os espaços que compõem o turismo balnear oferecidos no eixo Candeias do Jamari e Porto Velho até Jaci, Paraná e que compõem a Rota das Águas. Identificar a forma de acesso e divulgação desses espaços. Propor a organização de um roteiro com padrão de informações das características próprias de cada espaço para promover a melhor divulgação do acesso às rotas das águas. As ofertas turísticas contemporâneas expressam a intensificação da preocupação com o meio ambiente, apresentando opções com potencial ecológico que visam proporcionar experiências de contato entre turistas e a natureza. E neste sentido, a Amazônia se destaca por ser um território rico em diversidade de recursos naturais e culturais.
Avaliamos os aspectos socioeconômicos que constituem atividades econômicas importantes para a região, como propulsores de inclusão e geração de empregos, e também o consumo de produtos e serviços turísticos oferecidos nos empreendimentos locais. Temos como referência da pesquisa. O meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite a todos que forem assistir a essa gravação. Meu nome é André Ribeiro e vou apresentar meu trabalho na modalidade Resumo Expandido, que tem como tema a biodiversidade e o conhecimento da etnorrepetologia com a população ribeirinha no Alto Solimões, Amazônia, Brasil. Como introdução, temos as serpentes, desde os primórdios da humanidade, vêm sendo mencionadas em diversas lendas, mitos e crenças dos demais variados grupos étnicos e religiosos. Este grupo possui relação com os seres humanos, constituído de várias formas de crendices populares, por estar na maioria das vezes associadas à representação do mal. As serpentes se destacam dentro da etnorrepetologia como animais de grande importância zoológica em razão da curiosidade, medo e fascínio da população. A investigação do conhecimento zoológico tradicional e das práticas zooterápicas permitem uma melhor compreensão das interações do homem com o ambiente, sendo fundamental na formulação de estratégias de conservação. De acordo com Mourão, os estudos que se referem aos saberes tradicionais e o conhecimento zoológico tradicional preocupam-se com a maneira como os povos tradicionais usam e se apropriam desses recursos naturais. Então, conhecer as percepções e conhecimentos de uma determinada área, ou se tratando de uma comunidade em relação à fauna local, permite uma melhor compreensão das interações do homem e do ambiente, sendo fundamental para a estratégia de conservações. Portanto, este trabalho ele tem como objetivo investigar o conhecimento etnoherpetológico sobre serpentes da população ribeirinha na Reserva Natural de Palmari, Amazonas, Brasil. Com metodologia, essa pesquisa então ela será realizada em uma comunidade pertencente à Reserva Natural Palmari, localizada dentro do território do município de Atalaia do Norte, Amazonas, onde Atalaia do Norte ele é um município brasileiro no interior do estado do Amazonas, região norte do país, pertencente à mesorregião do sudeste amazonense e microrregiões do Alto Solimões. Materiais e métodos. A pesquisa etnorrepetológica será de cunho quantitativo, realizado mediante entrevistas semi-estruturadas com aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas. Este método ele permite a captura de grande quantidade de informações, possibilitando a investigação da percepção dos moradores de determinadas regiões. O público-alvo serão os moradores rurais que residam na Reserva Natural Palmari, pois se acredita que estes e suas famílias são capazes de gerar e transmitir conhecimento sobre aspectos biológicos do ambiente onde vive e principalmente caracterizar os seres pertencentes nesse ambiente devido à sua rotina de trabalho. Será aplicado então um questionário aos moradores que serão respondidos de maneira oral, a partir de uma entrevista. Essas entrevistas serão gravadas e posteriormente transcritas. Os dados obtidos serão, através dos questionários, serão plotados no software, no Excel, e para análise dos dados será utilizada a programação software para RStudio, para mensurar uma melhor interpretação dos dados obtidos. Resultados e discussões. Conforme trabalhos já desenvolvidos nessa área da etnorrepetologia, conforme Lima, Vasconcelos e Saccoman 2021, verificaram os conhecimentos tradicionais de moradores de comunidades ribeirinhas, através da aplicação de entrevistas e questionários com os moradores rurais. Os resultados indicaram que os moradores da comunidade nunca tiveram acesso às informações necessárias para a distinção de espécies potencialmente perigosas e aquelas que não apresentam mal algum, fomentando reações hostis em caso de encontros ocasionais com qualquer espécie de serpente. Como conclusão, temos que espera-se, através da utilização dos métodos empregados, seja possível gerar um conjunto de informações necessárias e, dessa forma, poder obter informações a respeito da percepção atribuída às serpentes na natureza e poder sensibilizar a população local a respeito da importância das serpentes para o equilíbrio ecológico e para a biodiversidade. Muito obrigado pela atenção de todos e até mais.
Olá, eu me chamo Gabriane da Silva Matos e irei fazer a apresentação do meu resumo expandido, que tem como título Etnobiologia e Biodiversidade de Macrófitas Aquáticas em Comunidades no Alto Solimões, Amazonas, Brasil. Para darmos início a essa apresentação, é importante que a gente conheça o que são as macrófitas aquáticas, né? Então, macro significa grande e fitas, plantas, ou seja, plantas grandes. São plantas vasculares que podem ocupar desde áreas encharcadas até áreas completamente alagadas, tá? Essas plantas, elas podem ser encontradas tanto em água doces, rios, riachos, lagoas, igarapés, como em águas salobras, que são os estatuários, e até mesmo em águas salgadas. Essas plantas, elas possuem uma infinidade de importância ecológica. Elas podem servir como alimento e abrigo para animais aquáticos, podem servir como alimento para animais terrestres, que é o caso da importância econômica nas áreas de pastagem muito grande que elas estão exercendo hoje em dia. Podem servir como punks, plantas alimentícias não convencionais, e a importância que nós trouxemos para esse trabalho é a parte da bioindicação de poluição. Elas são capazes de ser bioindicadoras de poluição de água. Então, diante disso, este trabalho ele tem como objetivo compreender qual é a relação etnobiológica e qual a biodiversidade de macrófitas aquáticas como bioindicadoras de poluição nos municípios de Tabatinga e Atalaia do Norte, ambos pertencentes à região do Alto Solimões, Amazonas. Então, para que esse objetivo ele seja alcançado, esse trabalho ele será realizado na região do Alto Solimões, onde a cidade de Tabatinga ela é banhada pelo rio Solimões e a cidade de Atalaia do Norte ela é banhada pelo rio Javari. Então, esse projeto, essa pesquisa, ela será realizada nas ambas cidades, nos ambos rios, tá? Tanto o rio Javari quanto o rio Solimões. E as mesmas metodologias usadas em um serão utilizadas na outra também. Então, serão coletadas macrófitas aquáticas nas margens dos rios, né? Analisando qual é a riqueza, qual é a abundância dessas espécies encontradas. Essas espécies elas serão armazenadas, serão devidamente secadas, para posteriormente serem feitas suas essecatas e sua identificação. Após essa etapa, né, em consonância, junto com essa coleta, serão também coletadas amostras de água dos rios, para fazer a análise físico-química e a análise biológica desse rio, para entender quais são as condições físico-químicas e para entender se existem coliformes totais e tolerantes nos locais onde se encontra uma maior abundância dessas espécies. Após essa etapa, após os resultados obtidos, será feita uma exposição dos resultados para a comunidade ribeirinha, apresentando quais são as espécies encontradas e se existem poluições na água que encontram-se uma maior diversidade dessas espécies. Após toda essa exposição, será feita uma entrevista com a população ribeirinha para compreender e entender quais os conhecimentos tradicionais que essa população obtém sobre essas macrófitas aquáticas, se elas utilizam para medicação, para alimentação de animais ou de humanos, né? E assim entender quais são os seus conhecimentos em relação a esses vegetais e levar também, né, a informação de que esses vegetais eles são bioindicadores de poluição da água que eles consomem, da água que eles tiram sua alimentação e da água que eles se localizam, né? Então, com isso, espera-se, né, dessa forma, espera-se, de acordo com todas as informações que serão obtidas na realização deste projeto, espera-se compreender quais os conhecimentos tradicionais da população ribeirinha em relação às macrófitas aquáticas, se esses cidadãos eles utilizam esses vegetais para fins medicinais, para o consumo, e espera-se também levar informações, né, contribuir com a literatura e contribuir com a comunidade ribeirinha. Quero agradecer aqui a FAPEAM, né, por conceder a bolsa, né, de pesquisa, e agradecer à Universidade Federal do Amazonas. Obrigada. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8.069, de 1990,
Preocupou-se em regulamentar sobre a proteção das crianças, do adolescente, estabeleceu direitos e obrigações para aqueles que desejam acrescentar em seu seio familiar um novo indivíduo por meio da adoção. Porém, também estabelece proibições e penalidades, além das previstas no Código Penal, para aqueles que contrariarem essa proteção, sendo que o ECA também estabelece proibições, bem como diversas modalidades de adoção, como a adoção de casais divorciados e a adoção póstuma. O Código Civil prevê a adoção das crianças e do adolescente, que será definida nos termos da Lei 8.069, ou seja, Estatuto da Criança e do Adolescente. E, com relação à adoção de maiores de 18 anos, dependerá da assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva, aplicando no que couber as disposições previstas no ECA. Isso conforme prevê o artigo 1619 do Código Civil. A adoção é um instituto jurídico que reconhece o laço familiar a partir da ficção jurídica que cria um parentesco civil, contudo, para tal instituto, o requisito a serem seguidos. Ao se tratar de adoção e guarda de indígena, o legislador impôs o dever que sejam adotadas algumas precauções, já que não se pode proibir a criança e adolescente de praticar sua própria cultura. Logo, o ECA estabeleceu no artigo 28, parágrafo 6º, que em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombola, ainda é obrigatório que sejam respeitadas e consideradas sua identidade cultural, os seus costumes, as suas tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por essa lei e pela Constituição Federal. Ainda prevê que a colocação da família ocorra prioritariamente no seio da sua comunidade ou junto com os membros da sua mesma etnia. Além dessa previsão legal, o Estatuto do Índio de 1973 também prevê em seu artigo 6º que serão respeitados usos, costumes e tradições das comunidades indígenas e seus efeitos nas relações de família, na ordem de sucessão, no regime de prioridade, nos atos ou negócios realizados entre índios. Eu queria agradecer ao evento CEDSA por me oportunizar a divulgar o meu trabalho, o qual foi decorrente do meu trabalho de conclusão de curso, e por ser um tema bastante interessante eu decidi publicá-lo nesse evento. O tema abordado é o impacto das commodities como ferramenta competitiva na economia brasileira, e apesar de commodities ser um termo muito comum na nossa área, é importante lembrar que é um termo muito amplo e que pode ser compreendido como uma grande quantidade de produtos que são negociados sobre algumas regras pré-definidas, como descrição, quantidade e data de entrega, enfim. O Brasil ainda está no panorama mundial como um país especializado na exportação de cunho natural e mão de obra, né? E o espaço em que as negociações de commodities são feitas é na Bolsa de Valores, o qual é um local privado onde são feitas negociações de ativos financeiros como títulos e commodities. Tempos atrás aconteceram algumas importantes transformações no arranjo das exportações do país, rumo a alguns tipos de bens de maior intensidade tecnológica. Entre elas temos aviações, comunicações e materiais eletrônicos. Outros produtos também fortaleceram o Brasil nessa área, e entre eles temos o minério de ferro, temos açúcar, celulose, carnes, e eles têm planos para expandir, né, significativamente o segmento de petróleo e gás, que é responsável por uma grande parte do total desses ativos, né, negociados.
E um dos desafios que o país enfrenta é ampliar o espaço para empreendimentos de média e alta tecnologia em sua estrutura produtiva. Os resultados que nós encontramos nessa pesquisa foram que as commodities elas tendem a avançar nos próximos anos, de forma que ela pode proporcionar dinamismo econômico aos mercados globais, principalmente na oferta de alimentos, como é o caso do Brasil, que detém um potencial exclusivo nas áreas agriculturáveis e um clima favorável, e o próprio povo, né, em busca de melhores condições de vida, impulsiona isso. Esse trabalho foi elaborado por mim, Ruciara Virgulino Carlos, com o apoio dos orientadores Denilson Nunes Moreira e Priscila da Silva Vasconcelos.